porque nós vamos conversar com a nossa queridíssima Andréia. A Andréia vai explicar pra gente como a gente pode desenvolver habilidades socioemocionais dos adolescentes, para os adolescentes. Eu fico muitas vezes me perguntando, poxa vida, às vezes a gente cobra algo do adolescente, mas a gente não sabe ajudar o adolescente e não sabe preparar o adolescente. Aí a gente quer que ele já nasça com tudo pronto, e não é assim. Exato. Né? Deus nos dá a vida e as pessoas que estão aqui nos ajudam a chegar lá. Cada um com mais experiência, outros com menos experiências, mas é dessa forma que a gente vai desenvolvendo as habilidades. E a gente sabe que a adolescência é uma fase nada fácil. Você já foi adolescente, você sabe disso. Parece que as pessoas esquecem com o passar do tempo, né, Andréia? Bom dia. Bom dia para todo mundo. Bom, a gente sempre diz muito, né, que nós nos preparamos para a chegada do bebê. Então, a chegada do bebê, ela começa a preparação quando a gente já pensa, né, eu quero engravidar, quero ter tantos filhos. A gente já está se preparando para a chegada de um bebê ali naquele pensamento. E quando vem os 9 meses de gravidez e toda a pesquisa, toda a preparação, é um tempo muito bom, né, para a gente ambientar o nosso cérebro, toda a família esperando aquele bebê chegar. E aí o bebê nasce, você se prepara para inserir o alimento após a amamentação, e aí começa a ter interação social, e todo esse passo a passo parece que acontece de maneira lenta. Você tem ali um certo período para se aclimatar e organizar, e controlar, e conduzir. E aí assim, ó, chegou, é adolescente. E aí, quanto tempo eu tive para me preparar para o meu adolescente dentro de casa? Que lá pelos 9, 10 anos, né, o nosso cérebro, ele é composto por químicas, várias químicas, né, uma circuitaria. E lá para os 9, 10 anos de idade, esses hormônios, neurotransmissores começam a se modificar, preparando todo esse repertório que vai chegar para esse período da adolescência. Por isso que o período da adolescência, com esse novo arranjo na circuitaria cerebral, ele é um momento delicado para o adolescente, para a família. É muito importante que ainda criança, quando a gente fala de habilidades socioemocionais, a gente consiga já desenvolver, ajudar as nossas crianças a desenvolverem, a nomear diversas emoções. Por quê? Porque quando você pergunta para a criança, quando a criança se frustra, ela te diz que está triste. Ou ela te diz que está com raiva. Se está tudo bem, ela te diz que ela está feliz. São 3 emoções. E nem tudo se resume a essas 3 emoções. Existem as frustrações, existe aquela confusão, né? Então, tudo isso são coisas que ao longo da vida, com o suporte do par experiente, no caso, o ambiente doméstico, que é prioritário nesse desenvolvimento, com esse suporte, as nossas crianças vão se fortalecendo na inteligência emocional. E lá na adolescência, quando chegar essa bagunça, né, que a gente costuma falar, os aborrecentes e não são aborrecentes, são crianças que estão passando por novos desafios para uma nova fase e que precisam de todo o acolhimento, que precisam de toda a nossa condução. Andréia, você deu assim uma entrada, uma introdução extremamente importante e necessária para que as pessoas possam entender. E nós temos uma criança que ela vai crescendo com o passar dos anos, ela vai encontrando suas dificuldades. Nós sabemos que nesse meio termo existe o medo de perder a mãe, o medo de perder o pai, né? Que é aquela fasezinha que a criança, ela tá insegura, bem insegura, cheia de medos. Todos os medos mexem com ela. E até chegar aos seus 9, 10 anos de idade, ela tem aquela preocupação, medo muitas vezes de perder a mãe, da mãe se afastar. Existe uma fasezinha, acredito que até os 9 anos, como você falou. Tem uma fase que as pessoas costumam dizer que é a aborrecência, que vai chegando dos 12. Não sei se para as meninas chega mais cedo, eu não sei se para a menina chega mais cedo e para o menino chega um pouco mais tarde. Mas também tem uma fase que a gente ainda quer continuar, principalmente essa nova geração, que eu acho que é muito importante a gente chamar essa atenção. A nossa geração, com 13 anos, já estava até trabalhando. Mas essa geração de agora, de tanto a gente ter dado uma super proteção debaixo ali, né, da asinha, parece que nos 13 anos a gente não quer entender que essa criança já está de 12 para 13 anos entrando na adolescência. E aí ela começa já a ter as opiniões próprias.
Que muitas vezes você quer conduzir essas opiniões e ela diz, mãe, eu já tenho minha opinião. Eu já sei o que eu quero. Eu falei isso porque era isso que eu achava, era isso que eu pensava. Mãe, eu também tenho meu jeito de pensar. E aí, com essa nova geração e com essa nova criação dessa geração, os pais se assustam. Meu Deus, eu não tenho mais uma criança em casa. Existe uma complexidade nessa era que nós estamos vivendo. Sim. Uma complexidade principal é que nós estamos validando muito sentimentos positivos. E o nosso cérebro, ele aprende o que é positivo e precisa aprender também o que é negativo. Sim. Quando eu falo que é negativo, eu estou me referindo aos sentimentos. É importante que nós consigamos validar as frustrações, os erros, os dissabores, porque o ambiente doméstico, ele é um ambiente controlado. Mas nós não vamos conseguir controlar todos os ambientes que os nossos filhos irão interagir. Eles vão estar em vários lugares. Eles vão passar por tempo. Desafios, eles vão passar por processos de interação social que não vão ser legais e nós devemos ensiná-los a validar esse sentimento de tristeza, esse sentimento de frustração, raiva, porque o que está acontecendo hoje é que nós temos cada vez mais adolescentes, crianças, adultos disfuncionais com relação à autoconsciência e gerenciamento dessas emoções. É por isso que você vê muitos casos de pessoas que têm um currículo exemplar, mas não param no emprego. Fica um tempo aqui, outro tempo aqui, outro tempo aqui, porque não consegue. Vida, né? Exatamente. Então, assim, a habilidade emocional, ela é muito importante para o nosso desenvolvimento. E hoje, todos os currículos do mundo já têm o programa socioemocional em caráter transversal junto às disciplinas, porque também não adianta eu separar a habilidade socioemocional como uma disciplina. A emoção, o afeto, ele é prioritário, por exemplo, no ambiente de aprendizagem. Quando você acha a sua professora bonita, tudo que ela fala é legal, ela é acolhedora, ela é paciente, ela é bondosa, ela tece admirações também, ela elogia você, fica mais fácil de aprender. Mas vai ter um momento que ela vai ter outra reação. A qualquer momento da situação, talvez esse adolescente não vai gostar. Sim, e aí assim, quando chega na adolescência, nós temos ali uma carga de hormônios diferentes, né, se organizando naquela nova circuitaria, que é quando vem o CPF, não é o CPF do leão, é o córtex pré-frontal, aqui, que vai sofrer ali um desenvolvimento de maneira, digamos, mais célere, né? O nosso cérebro, ele se desenvolve aí até o córtex pré-frontal, até os 25 anos de idade, segundo os estudos, e é a região que vai nos ajudar a regular as emoções, a tomar as decisões, a gerenciar os conflitos, a ter criatividade nos nossos processos. E a ter opiniões próprias, né? Exato. Então, assim, o adolescente, quando ele chega com a opinião própria, lá nos 12, 13 anos, e aí é onde vem vários conflitos, sim, né? A gente não está habituado. E aí a gente vai aprender a ser aquela mãe daquele adolescente que está ali pronto, mostrando pra gente. Eu digo que é um novo Pokémon. Eu sempre falo isso, o Pokémon evoluiu de uma hora para outra e a gente se vê, né, na posição de tentar ajudá-los. E não é fácil. Não é fácil porque não é só o fator ambiental, ele é preponderante, o fator ambiental, inclusive em relação a você trazer os preditores que vão ajudar esse adolescente a, quando chegar nessa fase, se sentir acolhido, mas acolhido de maneira a ser conduzido. E, Andréia, quando a gente fala de adolescentes e quando a gente fala de relações entre homem e mulher, eu tenho uma criação do meu filho aqui e o meu filho também vai passar a ter uma outra criação ali. Por exemplo... No mundo. Nem digo no mundo, né? Por exemplo, existem um casal separado. E aí seu filho é criado na casa da mãe, mas tem participações na casa do filho. Como esse adolescente, através do pai e da mãe, como essa comunicação do pai e da mãe tem que existir nessa fase da adolescência? Porque isso é importante a gente falar, né? Porque às vezes você está assim, você está criando algo muito sólido, mas de repente vamos agradar e vamos fazer a situação muitas vezes de forma diferenciada. Como essa comunicação tem que ser para que esse adolescente venha não ficar tão confuso? Porque assim, o que acontece? Digamos que o seu filho ele tenha várias opiniões, a mente dele está cheia de várias informaçõezinhas. Ele tem um caráter.
mas ele está definindo a personalidade dele. Aí, nesse momento, como esses pais podem ajudar esse filho ou essa filha nesse momento da adolescência, da chegada da adolescência? Porque a gente sabe que nem os dedos são iguais, todos os filhos são diferentes. E aí, nesse momento, aquele filho, ele está vivendo situações que na adolescência do outro não existia. Como é que tem que ser essa comunicação? Eu sei que a gente está falando de adolescentes, mas é importante a gente entrar nessa era, né? A gente vai trazer aí contextos, vamos separar cenários, Sim. né? Vamos trazer para o casal que não é separado. Sim. Dentro de casa, num casal que convive harmonicamente, existirão diferenças na criação daquele mesmo adolescente, Sim. né? A mãe vai tomar ali uma atitude, o pai pode não concordar e vice-versa. Quando há separação, existe uma ruptura. E ali, né, é comum, quando você observa um casal se separando, sempre chega um acusando o outro, porque está naquele processo de mágoa, está naquele processo de ruptura, um está querendo invalidar a voz do outro. E a gente não pode esquecer que no meio disso, nós temos a criança, nós temos o adolescente, que é quem mais sofre nesses processos. Sim. Então, aí a gente puxa para a maturidade. Quem é o maduro da situação? É o pai e a mãe, que escolheram não ter mais aquela relação, não é verdade? Sim. Então, esse par maduro, ele vai agir em prol dos inexperientes, dos sensíveis e dos que precisam de ajuda e condução. É deixar de lado as diferenças relacionadas ao relacionamento e priorizar as necessidades da sua criança. Pelo menos aí. Tem que ter uma bandeira de paz nesse sentido. É muito comum a gente conversar com adolescentes que estão em processo de separação, os pais, né, estão em processo de separação, e o adolescente que está começando a perguntar sobre o sentido da vida, ele está começando a refletir sobre o fato de que ele não é mais criança e ele tem ali uma certa independência e ele é independente até certo ponto. Para algumas coisas ele é grande, para outras ele não é. A família diz que ele já é grande para fazer certas coisas e outras ele quer fazer e de repente ele é barrado, ele não pode. Isso é muito complexo. E gerenciar isso em meio a uma separação de casais traz para o adolescente a sensação de que ali naquele espaço ele não cabe. Pois é, de que ele está sambando. São habilidades, entendeu? Que a gente tem que ter, de fato, ambas as partes, para que esse adolescente não se sinta num contexto totalmente diferenciado das famílias. Isso, né? E assim, e não trazendo só para o casal. Sim. Quando existe uma criança ou um adolescente a ser conduzido, todo mundo que participa ativamente da criação, da criação doméstica, nos hábitos, nas virtudes, nos valores, todo mundo que conduz o adolescente tem que ter harmonia. Se é uma mãe, se é um pai, se tem um tio junto, se mora a madrinha, quem morar na casa, quem participar da vida cotidiana do adolescente a ponto de conduzi-lo, precisa, esse grupo precisa ser harmônico, de fato. É difícil, não? Difícil. É muito difícil, mas a gente precisa ter essa noção, pelo menos, porque derrapar todo mundo vai. Pronto. Quais seriam as habilidades, né, para a gente desenvolver e ajudar esse adolescente? Eu sei que você já deu várias dicas aqui, já informou um pouco, mas eu queria que você pudesse explicar para quem está em casa como a gente pode ajudar. Há diferenças de cuidados ou até mesmo de informações ou algo que a gente tenha que passar para esse adolescente quando o assunto é menino e menina? Há diferenças? Bom, nós temos, né, estudos que já nos demonstram algumas áreas do cérebro que se desenvolvem de maneira mais célere em meninas ou em meninos, certo? Mas de uma maneira geral, nós sabemos que existem coisas que as meninas se interessam mais e coisas que os meninos se interessam mais. E à medida que eles vão entrando na adolescência, essa noção de grupo, ela fica mais fechadinha, né? As meninas fazem o grupinho delas ali, mas logo começa o processo interrelacional, né? Eles começam a se interessar, né, um pelo outro. Essa diferença, ela é sempre muito complexa para a família. Eu tenho um dado que eu sinto mais preocupação com relação às nossas crianças e adolescentes hoje, que é a ansiedade. Nós temos estudos recentes trazendo a ansiedade como uma mola principal dentro desse desenvolvimento das nossas crianças e adolescentes. São cerca
de 300 milhões de indivíduos em pesquisa, né? São 293, se eu não me engano, estou pegando aqui um dado da JAMA Pediatric. E aí, quando a gente fala de criança e adolescente, a gente está falando de um cérebro vulnerável. O cérebro da criança e do adolescente, ele é um cérebro propício para a aprendizagem, mas ele também é vulnerável para as demandas que estão acontecendo no cenário atual. Então, se a gente tem um ambiente familiar, se todos os ambientes que os nossos adolescentes interagem são ambientes que promovem o bem-estar emocional, eu não vou precisar me preocupar com outras especificidades por enquanto. A gente tem que se preocupar, enquanto mundo hoje, com esse desgaste que nós estamos vivendo nessa vida performática que cada vez mais vem nos chegando. E isso não vai custar e já está acontecendo no cenário. A gente já tem o adoecimento, né? A nossa inteligência emocional, ela já é adoecida. E quando a gente fala de criança e adolescente, a tristeza é muito maior. Muito maior. E a gente fica preocupado porque, assim, segundo informações, uma adolescência vai até que idade? Bom, a adolescência, ela vai ali... Hoje nós já temos estudos que estão trazendo até os 21 anos de idade, por conta da formação do córtex pré-frontal. Você acredita que né? a gente já trouxe profissionais ao ponto de dizer que essa adolescência, né, chamada, que ainda não chegou numa fase a tardia, adulta, né? Até os seus 24 anos. a tardia. E às vezes eu chego a imaginar que sim. Sim. Né? Porque existe, às vezes, uma não concordância até entre irmãos. Né? A gente vê a adolescência pintando bem ali, até entre irmãos. Eu tenho, por exemplo, um filho vai fazer 25 anos, o outro tem 13 anos, mas eu vejo que a diferença é de 11 anos, mas eles estão sempre se pegando, assim, de alguma forma. Alguma coisa ali, parece que os dois são adolescentes mesmo, né? E aí isso chama atenção, porque a gente tem que estar preparado para isso também. É responsabilidade demais para um e responsabilidade de menos para outro. Porque na minha fase, com 13 anos, eu já trabalhava, já tinha 1001 responsabilidades. Os 13 anos de hoje já não é mais a mesma coisa. Então, a gente tem que saber, tem que ter realmente habilidade para lidar com essas situações. Sim. Como preparar esse jovem para entender que certas coisas ele tem que conquistar, que não é bem assim dado, né? Que nem nada vem tão fácil assim. São valores e ele familiares. Não se magoar, porque tem isso. Hoje a gente está criando jovens cheios de mágoas. Mas os jovens, em determinado ponto, eles vão se magoar. Ontem mesmo eu estava conversando com o meu filho mais velho e ele estava dissaboroso com uma coisa que eu estava falando com ele. Ele disse assim, mas é porque você está me dando sermão. Eu disse, filho, eu não estou lhe dando um sermão. Quando você tiver maturidade, você vai lembrar desse momento e você vai entender que eu estou só lhe orientando. Para você está parecendo um sermão porque não está gostoso. É só por isso. André, para a gente finalizar esse papo gostoso, quais seriam as dicas para quem está em casa assistindo o programa? Eu vou dar a principal dica, que é algo que nós estamos precisando muito, que é presença. Chegar mais perto do nosso adolescente, escutar esse nosso adolescente, não é o que ele tem para dizer, não. É escutar o que ele está nos dizendo no comportamento dele, na interação dele, nas emoções dele, para a gente conseguir fortalecer essa mentalidade desse nosso adolescente, para que ele seja emocionalmente forte, para que ele saiba interagir no mundo que ele vai desbravar. Muito bom. André, é sempre muito bom estar com você aqui no programa. Eu agradeço, eu adoro estar aqui. Eu amo. Agradeço a vocês também que estão acompanhando. Algumas famílias chegam, perguntam no privado. Isso é muito bom, a gente se preocupar e conversar e dialogar, porque o diálogo promove a reflexão sobre o que a gente precisa, né? Já aconteceu situações aqui que eu ainda não te falei, nem nos bastidores eu falei para ela, de pessoas dizendo, olha, eu ia fazer tal coisa, mas depois que eu vi a Andréia conversando com você, eu analisei, você sabe que deu certo, Vanusa? Eu acho isso muito legal, isso lá mesmo na minha vizinhança. Pessoas chegaram e falaram, Vanusa, porque tem intimidade com a gente, né? É muito legal, nossa, como ajuda. Porque estamos vivendo num mundo onde, infelizmente, as pessoas estão se preocupando muito pouco umas com as outras. Exato, e a minha obrigação aqui se a gente tudo muito essa individual, reflexão. sabe? Se tá bom pra mim, não tô nem Nós só chegamos até aqui porque agimos enquanto indivíduos coletivos. Se nós perdermos essa harmonia, aí fica difícil. Então a gente leva uma informação para quem está tendo essa dificuldade de conexão e até mesmo de empatia uns com os outros, para a gente se ajudar. Obrigada.